algumas coisas interessantes que eu acho que a gente deve pensar. Eu sou cristão, todo mundo sabe disso, e eu acho que a Bíblia contém todas as verdades do mundo. E uma das verdades que ela contém é a de que a verdade acaba se revelando, né? E eu falo isso o tempo inteiro, às vezes a gente fica na dúvida, pô, será que fulano é verdadeiro? Será que fulano não é verdadeiro? Eu falo assim, calma que o tempo vai mostrar as coisas. Então, quando eu ficava falando sobre o Sérgio Moro, quando ele era juiz, eu apontava os métodos ilegais que foram expostos depois na Vaza Jato, eu observava as condutas ilegais com fins políticos, eu observava a relação com procuradores antes das conversas serem expostas, eu via que os direitos das pessoas eram perseguidos, eu conheci pessoas inocentes que foram perseguidos, o Kim Paim até tentou insinuar que eu fui uma delas, nunca tive nada com o Moro, Moro nunca me deu uma dor de cabeça na vida, mas eu conheço pessoas, inclusive pessoalmente, que foram, tem um caso icônico de uma pessoa que era um diretor do Odebrecht, que era de uma área completamente diferente, que foi preso preventivamente com base no e-mail, eu não vou dar o nome da pessoa aqui, foi preso preventivamente com base no e-mail, uma pessoa, um senhor de idade, e ficou jogado na cadeia um mês para ver se ele fazia uma delação premiada, só que o cara era de uma outra área, não tinha nada a ver com isso no final. Mas quem disse que o Moro errou? Eu falo, não, os próprios, porque o cara acabou solto. Só que acabou solto com problema de saúde, todo arrebentado, com problema financeiro, etc, etc. E quem que vai repor? Ficou sem passaporte 1 ano. Quem vai repor os danos causados para esse cara? E assim como esse, tem vários. E eu sempre digo, o sistema penal ocidental serviu, foi criado para a gente preferir deixar 1000 bruxas soltas a queimar uma inocente. Esse é o alicerce do sistema penal ocidental. E quem não gosta, não tem problema, vai para a China, que na China o sistema é exatamente o inverso. É melhor você matar 1000 inocentes do que deixar um culpado solto. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Então, quando a verdade se revela, você tem 2 opções. Você tem uma visão errada da verdade, da realidade. Quando a verdade se revela, você tem 2 opções. A primeira opção é você, eu gosto muito da Paula Smith, que ela faz muito isso, é você olhar e falar assim, não, a minha visão, a minha compreensão da realidade estava equivocada. Eu achava que o Sérgio Moro era uma pessoa e eu o alcei a um patamar e não ouvi os seus críticos. Então, eu preciso rever a minha posição. Eu acho que essa é a melhor solução. A outra solução é quando você entra no modo de dissonância cognitiva e, para justificar a sua dissonância, você começa a fazer malabarismo. E aí você tem que inventar na sua cabeça uma justificativa de por que a sua visão não era equivocada. Como que você defendeu uma pessoa um vilão por tanto tempo? E aí você faz uma separação na sua mente. O malabarismo mental existiu o Moro juiz e existiu o Moro político. Ele se perdeu. Como se, no minuto que o sujeito resolveu sair para Álvares e Marçal, lá, que foi a consultoria que a Paula mencionou, no minuto que ele resolveu ser ministro do Bolsonaro, ele tivesse sido apoderado por uma entidade que transformou a sua personalidade. Eu falo assim, ora, o que é mais provável? Que você tivesse uma compreensão equivocada e insuficiente da realidade naquele momento, e todos nós temos o tempo inteiro, eu incluído, a realidade é muito difícil da gente captar, ou que o sujeito sofre de uma possessão, ou que foi abduzido e substituído por um réptil, um reptiliano diferente. Essas são as preocupações que eu tenho. O último comentário que eu vou fazer aqui é que, apesar de achar o Moro uma figura abjeta, que fez um mal imenso no país, que destruiu todos os males que nós estamos enfrentando no STF, eles foram antes testados e feitos pela Lava Jato, em certa medida. Eu falo aqui de tortura psicológica, prisões abusivas, não seguiu o devido processo legal, advogado sem acesso aos autos, vazamentos na imprensa, tudo isso foi testado na Lava Jato e, óbvio, quando chega no STF, chega em uma escala nuclear. Mas, apesar de tudo isso, Moro e Dallagnol, apesar do mal que eles fizeram para o Brasil, eu sempre defendi que as suas cassações eram absurdas. Absurdas. Então, me esperem,
Não vejam incoerência nisso, apesar de dizer que o Moro não vale nada. Eu acho que ele é um absurdo completo o mandato popular dado a ele ser cassado por um bando de burocratas não eleitos togados. E esse é o absurdo do Brasil, inclusive com a lei do ficha limpa. Nós cansamos de transferir o poder do povo para um bando de burocratas não eleitos. E aí, quem comanda os burocratas não eleitos? É a vontade moral? É a vontade popular? Não, é o establishment. Então nós sempre abrimos mãos do poder popular e entregamos, sem percebermos, o poder ao establishment.